De volta com a leitura do livro Recordando Vidas Passadas, da doutora Ellen Van Bach. E hoje a gente vai falar sobre como foi feita a verificação das raças nas vidas passadas, na regressão. Você poderia ter sido negro, asiático, egípcio, numa outra vida? Será? Vamos observar. Bom, a doutora fala o seguinte: classifiquei cada um dos meus questionários para cada período por raças. Eu estava curiosa de saber se meus sujeitos, quase todos californianos brancos da classe média, se veriam como membros da raça branca em existências anteriores. Se a lembrança de vidas pregressas fosse fantasia, seria provável que eu encontrasse uma percentagem mais elevada da raça branca em outras épocas do que a história o justificaria. Eu também desejava pôr à prova a teoria de que a rememoração de vidas passadas é memória genética. Será possível que, de certo modo, nossas moléculas de DNA, portadoras da nossa hereditariedade, contenham todas as lembranças de nossa ascendência racial? A serem verdadeiras as hipóteses da memória genética, meus sujeitos deveriam ser, primeiro de que tudo, caucasianos. Como se pode ver, pela figura 2, é a figura que eu compartilhei com vocês, tá? A maioria dos meus sujeitos não foi caucasiana em suas vidas passadas. Às vezes era difícil determinar-lhes com exatidão a ascendência racial. Enquanto eu examinava, perplexa, os questionários, tentando classificar meus sujeitos de acordo com a raça nos primeiros períodos de tempo antes de Cristo, reparei na extrema complexidade das designações raciais. Classifiquei meus sujeitos quanto à raça, baseando-me no sítio em que diziam morar, na cor da pele, na cor e na contextura dos cabelos. Descobri que eu tinha de combinar raças africanas com raças do Oriente Próximo, porque se entremesclavam nas eras primitivas. Os cabelos bastos e crespos, hoje característicos da raça negra, pareciam caracterizar muitos egípcios. Um tom de pele mais escuro do que eu esperava também era típico de inúmeros habitantes do Oriente Próximo. Portanto, por uma questão de conveniência, incluí os africanos e os habitantes do Oriente Próximo num mesmo tipo racial global. A cor da pele variava entre o preto e um tom oliváceo escuro e o tipo de cabelo entre o encarapinhado e o ondulado, mas não liso. As categorias raciais seguintes sobre as quais me decidi foram a asiática e a índia. Muitos sujeitos na Ásia declaravam ter cabelos ásperos, lisos e escuros e um tom amarelado de pele. Muitos sujeitos no Extremo Oriente descreveram a cor da sua pele como amarelo avermelhada. E visto que os poucos sujeitos que eu tinha por índios americanos descreviam a mesma cor da pele e o mesmo tipo de cabelos, decidi que para minhas finalidades convinha combinar essas raças. A raça caucasiana é tipificada principalmente por uma cor de pele muito mais clara, que vai do oliváceo claro até o branco. O tipo de cabelos varia entre o ondulado e o liso, mas a cor, de ordinário, é o castanho claro. Esse tipo racial existe de um lado a outro das extensões setentrionais da Ásia Central, assim como é evidente em torno da região setentrional do Mediterrâneo e da Europa. A figura 2 ilustra os padrões interessantes das raças em diferentes períodos de tempo no passado. Em 2000 a.C., só uns 20% da amostra eram caucasianos. A maioria dessas vidas foi vivida no norte da região mediterrânea, ao redor da Grécia e de Creta, com uma difusão de caucasianos através da Ásia Central, pelas montanhas e pela região norte dessa área. Cerca de 40% dos meus sujeitos em 2000 a.C. eram pretos e habitavam o Oriente Próximo. Embora alguns vivessem como negros na África, a maioria pertencia ao tipo do Oriente Próximo que ia desde a África do Norte até a Mesopotâmia. Havia quase tantos tipos raciais asiáticos quanto índios em 2000. Por volta de 1000 a.C., 55% dos meus sujeitos conheceram vidas entre as raças negras e do Oriente Próximo. Muitos viviam na região que se estende do Egito à Mesopotâmia, onde a população parecia concentrar-se mais naquele período.
As vidas asiáticas e índias diminuíram um pouco em 1000 a.C., a proporção que diminuíram os relatos de vidas na Pérsia e na Ásia Central. Em 1000 a.C. também havia uma quantidade um pouco menor de vidas caucasianas. Os 18% dos sujeitos caucasianos nesse período pareciam concentrar-se principalmente na região que circunda o mar Egeu, nas civilizações de Chipre e Creta e nas áreas do continente que cercam a Turquia. Por volta de 500 a.C., o número de caucasianos aumentara para 23% da amostra. Tudo indica a ocorrência de um acréscimo de civilização em torno das ilhas gregas, e essa percentagem inclui também os sujeitos caucasianos em derredor do mar Adriático, no que é hoje a Iugoslávia até a Itália. O grosso da população ainda se achava no Oriente Próximo e na África em 500 a.C. Mas a população da Ásia dava a impressão de permanecer estável. Na minha amostra, as raças asiáticas e índias negras e do Oriente Próximo ainda eram muito mais numerosas do que os brancos. Em 25 d.C., se bem a representação dos três tipos raciais fosse mais uniforme, ainda era maior o número de habitantes das regiões do Oriente Próximo, de população mais densa. Houve uma diminuição do número de sujeitos asiáticos em 25 d.C., tendo aumentado muito o número de caucasianos, que passaram a ocupar segundo lugar entre os tipos raciais da minha amostra. Isso parece representar um aumento de vidas vividas em torno da Itália e da Grécia, juntamente com um leve aumento do número de vidas nas estepes da Ásia Central. É curiosa a mudança em meu gráfico de raças por volta de 400 d.C. As três raças parecem estar quase que perfeitamente equilibradas, com 1/3 da amostra caucasiano, 1/3 asiático e 1/3 negro e do Oriente Próximo. No espaço de tempo que vai de 400 d.C. a 1850, o gráfico mostra que o número de vidas caucasianas cresceu. Há um aumento constante da população da Europa, com um acréscimo cada vez maior de vidas no norte do continente europeu. Em compensação, decresce de modo correspondente a percentagem das vidas vividas na África e no Oriente Próximo, e o mesmo fenômeno se evidencia em relação às vidas asiáticas. Registra-se um pico de vidas índias por volta de 800 d.C., porém descritas na América Central e na América do Sul. Ao crermos nos dados que temos em mãos, isso pode assinalar o apogeu de uma antiga civilização na América do Sul. No século XX, segundo os meus dados, ocorre estranha mudança nos tipos raciais. Em 1850, 69% dos sujeitos eram brancos. Na amostra de vidas descritas de 1900 a 1945, quase 1/3 se compõe de vidas asiáticas. De todas as conclusões do meu estudo, esta foi a que me deixou mais perplexa. Eu só tinha 45 sujeitos que relataram uma vida passada no século XX. Como a idade média dos meus sujeitos era de 30 anos, de modo que a maioria nasceu depois de 45, tudo faz crer que as pessoas que descreveram existências anteriores neste século devem ter nascido rapidamente em suas vidas atuais. Tornei a examinar os questionários correspondentes às existências vividas no século XX, na esperança de encontrar a razão de uma mudança racial dessa natureza. Pode eliminar-se, é claro, a memória genética. Muitos sujeitos louros de 1975 a 1977 foram negros ou asiáticos em suas últimas vidas pregressas. Verifiquei que os sujeitos que haviam conhecido uma vida passada no século XX apresentavam um índice inusitadamente elevado de mortes violentas. Computando os questionários, cheguei à evidente conclusão de que a razão disso era o número de sujeitos mortos nas 2 guerras mundiais ou em guerras civis na Ásia durante o século XX. Seria possível que os sujeitos tivessem morrido violentamente na guerra, se reencarnassem muito mais depressa do que os outros? É difícil calcular o tempo que se escoa entre 2 encarnações. Eu estudar essa área com meus sujeitos e concluíra que o tempo que se passa entre 2 vidas vai de 4 meses a 200 anos, sendo que o sujeito comum volta a experimentar a vida após um intervalo de 52 anos. A ser verdadeira essa conclusão das minhas regressões, só uma pequena percentagem de meus sujeitos no presente poderia ter tido tempo de renascer.
Os dados do meu grupo parecem confirmá-la, pois mostram que apenas 45 sujeitos experimentaram uma existência passada no século XX, ao passo que 318 estiveram vivos no século XIX. Mas por que a súbita mudança de raça em nosso próprio período de tempo? Notei que fazia cerca de 2000 anos que se processara a última mudança de raças. Notei que as vidas negras e do Oriente Próximo estavam em ascensão no século XX, de modo que não foram apenas as asiáticas que aumentaram neste século. Ainda não tenho uma explicação correta para o fenômeno. Gosto de pensar, todavia, que a aldeia global descrita por Marshall McLuhan é mais que um simples fenômeno cultural. Talvez estejamos atingindo uma nova espécie de consenso mundial porque estamos todos escapando das limitações culturais de nossas experiências em vidas passadas. Será que grande quantidade de metodistas de Iowa está renascendo na China comunista? O material sobre classes sociais e raças era interessante. Achei difícil, porém, pesquisar a distribuição racial das populações em períodos de tempo como 1000 a.C. A única coisa com que contávamos para continuar eram palpites sobre a população naquela época, quando ninguém fazia recenseamentos. Ao conferir os questionários à procura de inexatidões, tornei a lembrar-me de que é muito difícil localizar com precisão fatos do passado distante. Sabemos muito menos da nossa história como seres humanos do que nos apraz admitir. A história que eu tinha à mão para conferir era dominada pelas suposições culturais e ocidentais sobre eras pregressas. O próprio campo da arqueologia, a que eu recorrera para obter provas sólidas e científicas do passado, revelou-se inadequado. Foram tantas as novas descobertas arqueológicas no último decênio que meus livros de consulta já tinham sido, não raro, ultrapassados por novos descobrimentos. Um exemplo das dificuldades envolvidas no trabalho de conferência pode ser visto no caso de um sujeito do sexo feminino que esteve na China em 1000 a.C. Ela não tinha dinheiro quando foi ao mercado, mas ao olhar para as mãos, viu pequeninos objetos de madeira. Pareciam esculpidos, recordou. Um se parecia com uma tigelinha, outro lembrava um pão ou coisa que o valha. Eu não lograra encontrar referências a pequenos objetos esculpidos usados como dinheiro, de modo que me senti tentada a colocar essa resposta na categoria das inexatidões. Compreendi, contudo, que não poderia negar ser essa uma forma de dinheiro utilizada nos tempos antigos, de modo que conservei o questionário na minha coleção. Só muitos meses depois topei com um artigo na revista Scientific American que relatava achados na região da Mesopotâmia e da Pérsia. Os arqueólogos tinham descoberto objetinhos de barro aparentemente usados como dinheiro por volta de 1000 a.C. É verdade que o meu sujeito estava na China e que seus objetos eram de madeira e não de barro, mas os objetos de madeira se desintegrariam muito antes que um arqueólogo os descobrisse, ao passo que os objetos de barro poderiam perfeitamente sobreviver. A troca de pequenos objetos simbólicos formava uma ponte entre a barganha e um sistema de moedas na Mesopotâmia. Ao que parecia, a mesma sequência ocorrera na China. Ainda uma vez, o que se cuidava fosse um equívoco revelava-se possivelmente verdadeiro. Onde poderia eu encontrar informações não sujeitas às imprecisões ou incógnitas da história e da arqueologia? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura. Espero que vocês estejam gostando dela tanto quanto eu. Um beijo grande a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.